Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jorge André, sou CEO da Avaliar Mercado, uma empresa especializada em avaliação, perícia e inspeção predial. Somos sócios, né, filiados do IBAP desde 2000, há 20, já mais de 20 anos associados ao IBAP. Estamos hoje abrindo nosso webinar, né, a todo o Brasil, falando hoje de engenharia elétrica e trazendo nada mais, nada menos que o nosso presidente do IBAP Piauí, Marcelo Máximo. Marcelo, ele é praticamente o diretor técnico da empresa Engia Máximo, né? A nova geração da empresa, e também trabalha em parceria com a gente há muito tempo, na área de inspeção predial e algumas perícias na rede hospitalar, rede de grande porte. Né? Hoje o Marcelo está na direção do IBAP e estamos aqui fazendo esse consórcio para que a gente possa levar para todos os nossos amigos, nossos amigos engenheiros, empresas do Brasil todo, essa, esse webinar, né, com a cara de live, que ao mesmo tempo serve para a gente mostrar equipamentos, e aí o Marcelo vai falar desses equipamentos que ele utiliza, como ele faz isso na perícia, porque ele trabalha numa área de muito risco e numa área também nacional. Nós também vamos falar, no segundo momento, sobre a usabilidade desses equipamentos na construção civil, aqueles que nós estamos usando, como a gente está fazendo. Então, é uma oportunidade para todos os sócios, né, do IBAP Piauí, do IBAP Ceará, Maranhão, Recife, do IBAP Nordeste, do IBAP Brasil, acessarem e verem esse material, porque realmente nós somos uma empresa de ponta, né, no ponto de vista da tecnologia, e a Engemáximo, através do Marcelo, também é uma empresa que tem muito serviço e faz muito comissionamento nacional. E ele, como presidente do IBAP, vai também poder nos responder algumas dúvidas, como a gente vai usar, trabalhar nessa época de pandemia. Tá bom? Então, eu agradeço os nossos colaboradores, os nossos parceiros, o IBAP Piauí, o IBAP Nacional e aqueles que estão participando. E logo mais, como a gente fez ontem, a gente vai publicar, né, nos nossos canais do Instagram, YouTube, Facebook e também na plataforma dos canais que a gente vai continuar criando esse webinar e anunciar os próximos. Muito obrigado, e assim vamos passar a palavra para o Marcelo Máximo. Poder estudar, poder aprender e mudar como a gente faz as coisas, né? Então, uma das formas que a gente está vendo para levar esse conhecimento, né? Esse é um dos principais objetivos do Instituto, do IBAP, é através dessas webinars. Não só para os filiados, não só para quem faz parte do conjunto de sócios do Instituto, mas para a população em geral. Né? Então o IBAP vai fazendo essa... Né, a gente se compromete aí a cada 15 dias, uma semana, 15 dias, está colocando algum conteúdo no Instagram, ou desculpa, no YouTube, e em variados temas, tá? Então quem quiser, quem puder, já se inscreve no canal do YouTube do IBAP para ficar informado disso. E hoje a gente vai falar da minha área, né? Eu sou engenheiro eletricista, sou um cara que mexe com instrumento, sou um cara que gosta de equipamento de medição, né? Então a gente vai falar um pouco da instrumentação que é necessária para se fazer uma perícia. Né? Uma perícia não é algo que você faz no achismo. Né? Você tem que ter certeza do que está fazendo, você tem que ter convicção dos resultados que você quer obter, ou dos resultados que vai ser obtido para você ter uma conclusão sobre um fato.
né? Eu preparei com uns slidezinhos aqui para exemplificar melhor, vou tentar colocar eles aqui. Jorge, eu preciso que você me libere aí a compartilhamento de arquivo, compartilhamento de tela. Tá, que é para a gente poder exemplificar também, principalmente na nossa área de elétrica, o uso de instrumento de medição é essencial. Todas as engenharias elas usam instrumento de medição, desde o mais simples, uma régua, né, uma trena, isso é um instrumento de medição, é um instrumento que vai te garantir que você vai apresentar a medida correta, o que é padronizado, né? Então, com um instrumento em mãos, você tem certeza daquilo que você tá medindo. Por quê? Né? Para que eu fazer perícia de um sistema de instalações elétricas? É uma pergunta que acho que muita gente vai responder, não, porque eu estou com um problema, eu preciso de uma resposta. Não é só isso, tá? A falta de manutenção de uma edificação, principalmente em instalações elétricas, né, ela causa problemas graves, tá? A maioria dos acidentes que a gente vê, eletrocução, incêndio, normalmente tem consequência, tem foco em uma instalação elétrica defeituosa. Tá? Tanto os materiais elétricos têm uma vida útil, quanto a tecnologia de fabricação ela muda muito com o tempo, certo? Então, uma tecnologia que foi usada, uma vez eu vistoriei um prédio que os cabos eram de papel, né, o isolamento do cabo era de papel com cera. Né, isso, sei lá, uma instalação da década de 60, uma instalação da década de 50. E estava lá, ainda existia toda essa instalação funcionando nesse prédio. Tá? E aí teve um princípio de incêndio num quadro e isso que chamou os proprietários à atenção e contrataram para isso uma perícia. Quando foi analisado, é porque todo o cabo já estava comprometido. Eles tiveram que mudar toda a instalação, tiveram que fazer um upgrade na instalação. Né? Outra coisa também, as normas elas mudam. A mesma norma, ela sofre revisão. Então a norma de instalação elétrica, ela já teve revisão em 2004. Já está prevista uma nova revisão para norma. Né? Quando há revisões, alguns sistemas mudam de didática, mudam de modus operandi. Né? Antes de 2004, mal se falava de aterramento. Depois de 2004, aterramento é obrigatório para tudo. Né? Antes de 2009, sistemas de aterramento eram separados. Né? Depois de 2009, sistemas de aterramento têm que ser todos unificados. Isso é obrigação, isso é obrigado por norma. Então, há essa mudança de paradigma de norma. A norma ela muda com o tempo. São feitas pesquisas, são feitas análises e há essa mudança de norma. Tá? Por que usar instrumento de medição? Por que não ir só no olho? Por que não ir só no achismo? Bom, primeiro, a eletricidade ela é inodora, ela não tem cheiro. Quando ela vem a ter cheiro, o negócio já deu errado. Ela não tem cor. Quando ela vem a ter cor, é arco elétrico, o negócio já deu errado. Né? Então, eu não consigo visualmente ter certeza daquilo que eu tô medindo, ter certeza daquilo em que eu estou trabalhando. Tá? Eu preciso de equipamentos que façam essa visão para mim. Tá? Outra coisa, eu preciso de dados. Se eu faço uma medição, se eu faço uma análise, se eu gravo uma análise no tempo, eu preciso desses dados para tomar minhas decisões relativas ao que eu vou dar na conclusão do meu laudo pericial. Então, para ter esses dados, eu preciso de instrumento. O instrumento é que vai me passar essa resposta. Tá? E, não principalmente, mas muito importante, a eletricidade ela é arriscada.
Tá? A eletricidade ela oferece risco à vida, inerentemente. Tá? Até o ato de você colocar um plug numa tomada, ele pode se tornar uma coisa arriscada, ele pode ser um risco à sua vida. Então, se o profissional vai manusear com a eletricidade, para fazer uma perícia a gente precisa manusear a eletricidade, a gente precisa acessar um quadro, a gente precisa subir num telhado. Então, se o profissional vai precisar manusear a eletricidade, ele deve contar com equipamentos que permitam, né, que ele faça isso sem riscos, sem oferecer riscos à sua vida. Tá? Quando eu vou fazer uma perícia com a eletricidade, eu preciso me preocupar com normas. As normas são o que ditam, né, são o que levam toda a nossa concepção. A norma é que faz a gente tomar as decisões. Ah, mas a norma vai mudar. Sim, mas temporalmente você está fazendo a perícia de acordo com a última norma que foi publicada. Então você vai trabalhar em cima daquela norma. As que a gente normalmente usa, caso em situações específicas, mas normalmente toda a perícia com eletricidade em baixa tensão a gente usa a 5410 de 2004, né, que é instalações elétricas de baixa tensão, a 5419 de 2015, proteção contra descargas atmosféricas, né, por causa da questão do sistema de SPDA, do sistema de aterramento, está tudo descrito aí na 5419 de 2015. Nós temos a 15749, medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento. Ah, mas você está sendo muito duro, eu não preciso fazer medição de superfície de solo, preciso. A 5419 praticamente hoje me obriga, dependendo do tamanho da instalação, que eu tenha medição de superfície de solo, as famosas tensão de passo e tensões de toque. Tá? Então sim, se eu vou medir aterramento, se eu vou fazer ensaio de aterramento, eu também preciso fazer potencial de superfície. Tá? A 15215, que é a verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações. Se eu vou analisar o sistema elétrico, se eu vou analisar a parte elétrica, uma das coisas que eu tenho que verificar é a iluminação, não adianta. Tá? Então ela também faz parte das nossas normas que a gente precisa ter no bolso. Tá? E a 13752, que é a que vai reger como será a nossa perícia. Tá? A 13752 de 96, ela vai mostrar o que é que precisa na minha perícia, o que eu preciso mostrar, quais os passos eu devo seguir para fazer uma perícia aceitável. Tá? Então, vamos lá. Sistemas que envolvem perícia elétrica em baixa tensão. O que é que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer uma perícia elétrica, uma perícia em eletricidade, uma perícia num sistema elétrico? Tá? Saliento que estamos vendo baixa tensão. Nós estamos falando de baixa tensão. Então, vou fazer a perícia numa edificação, numa casa, num prédio. O que é que eu preciso? Verificar a iluminação, verificar tomadas, verificar quadros de distribuição, verificar quadro geral de baixa tensão, verificar sistemas de aterramento, verificar sistemas de proteção contra a descarga atmosférica, caso haja, né? Se não houver, eu verifico a não necessidade de um sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Eu verifico por que não é necessário. Tá? E eu tenho que dizer isso no meu laudo, certo? Iluminação. O que é que eu preciso ver, o que é que eu preciso medir, o que é que eu preciso me atentar quando eu vou periciar a iluminação? Eu preciso medir iluminância, verificar a quantidade de luz no ambiente. Tá? Isso é definido no projeto. No projeto é definido os pontos de luz. Geralmente o arquiteto ele faz a parte de luminotécnica e ele define a quantidade de luminância. Caso ele não tenha definido iluminância, nós temos a norma, que eu citei lá atrás, que eu não vou lembrar do nome, deixa eu voltar lá para ver, que é a 15215, tá? Que ela diz para cada um dos cômodos, para cada funcionalidade de cômodo, a quantidade de iluminância que eu preciso ter, certo?
eu preciso verificar posicionamento das luminárias, de acordo com a norma, de acordo com o projeto. Eu preciso conferir o projeto, se o projeto executivo que me foi passado está sendo realmente executado, foi realmente executado como deveria ser. Tá? Quem faz a perícia vai periciar a edificação, tá? E, se necessário, periciar também o projeto. Tá? Porque geralmente uma perícia é contratada é porque houve algum problema, o problema pode ser construtivo ou pode ser de concepção, pode estar no projeto. Tá? E tenho que verificar também o dimensionamento da carga instalada. Né? Se foi projetado lá um jogo de 4 lâmpadas de 40 watts e o cara colocou 4 lâmpadas de 150 watts. Isso aí já estou dando uma sobrecarga no sistema que foi definido anteriormente. Certo? Tomadas. O que é que a gente precisa verificar em tomadas? A amperagem, se é uma tomada de 10 amperes, se é uma tomada de 20 amperes. Tomada de 20 amperes é aquela tomada especial, né, utilizada geralmente em cozinhas e pontos que vai ter equipamentos que possuem uma corrente maior. O posicionamento, a altura relativa ao solo, isso é normativo, está na 5410. Tá? A quantidade de tomadas por cômodo também é normativo, está na 5410. Tenho que testar a tensão fase-fase, em caso de tomadas trifásicas, claro, e fase neutro. Tá? E fase terra, não coloquei aqui no slide, mas eu tenho que testar fase terra. Tá? Testar a continuidade dos plugs de terra, ou seja, eu vou testar de uma tomada para outra se o plug está interconectado, se o aterramento está todo interconectado. Conferir o projeto executivo, sempre, né? E o meu dimensionamento de carga, se a quantidade de carga de projeto relacionada àquele cômodo, àquele ambiente, está realmente conforme o que deveria ser. Tá? Quadro de distribuição. O que é que eu verifico? Verifico disjuntores residuais, caso haja, ou a necessidade de haver disjuntores residuais, dispositivos de proteção contra surtos, os DPS, caso haja. Geralmente está no quadro geral, mas algumas edificações possuem DPS em seus quadros de distribuição. Preciso verificar o aspecto construtivo, preciso verificar o sistema de bloqueio, se o quadro tem um sisteminha de trava, se ele está em local de fácil acesso, de crianças, né? Então ele tem que ter um sistema de bloqueio. Preciso verificar as barreiras e os invólucros. Os invólucros são as proteções dos juntores e as barreiras são as barreiras de acesso às partes energizadas do quadro. Tá? Esse aqui que está aqui na foto não é um bom exemplo não, ele está todo aberto aí, mas a gente precisa abrir realmente o quadro para quando vai fazer a verificação. Então, continuando, a gente precisa verificar o posicionamento do quadro em relação ao ambiente. Né? Se ele ficou num local de fácil acesso, se ele está num local que pega chuva, se ele está no local exposto, isso tem que ser verificado. E a gente precisa verificar a diagramação do ambiente em relação ao quadro. Tá? Mesmo que o projeto determine um lugar perfeito, um lugar essencial para ele estar, um lugar muito bom, muitas vezes o próprio morador do ambiente coloca uma arte em cima do quadro, bota um quadrinho lá para esconder porque acha feio, tá? E isso a gente não aceita, né? A 5410 não permite que seja feito isso. Porque um quadro de distribuição ele tem que estar de fácil acesso, ele não pode criar, ele não pode ter empecilhos, porque você imagina eu ter um disjuntor desse que abre para proteger a instalação e a pessoa não tem acesso, ou eu tenho uma pessoa sendo eletrocutada em um cômodo da casa e eu não tenho acesso rápido ao quadro para fazer o desligamento emergencial. Tá? Então a gente precisa fazer o teste de tensão fase-fase, fase-terra, todos os disjuntores têm que ser testados. Teste de corrente com carga máxima, o que é isso? Aquele quadro alimenta tantos cômodos, eu preciso deixar os cômodos todos ligados as luzes, ventiladores, televisão, aparelho, computador, ar-condicionado, eu ligo tudo e faço o teste de estresse do quadro. Tá? Eu vejo se o disjuntor geral do quadro não vai abrir, eu verifico se o disjuntor de cada circuito não vai abrir.
Quando eu estou fazendo esse teste de corrente de carga, meço as correntes. Quando eu estou fazendo esse teste de corrente de carga máxima, eu aproveito e faço uma inspeção termográfica para detectar ponto quente. Eu espero aí um tempinho para ele chegar a aquecer e faço uma inspeção termográfica para detectar ponto quente. Tá? E por fim, conferência com o projeto e com o quadro de carga. Sempre vai fazer uma perícia, leva o projeto. Sempre bate o projeto com o que está construído. Tá? Quadro geral de baixa tensão. O que é que a gente precisa conferir? Disjuntor geral de baixa tensão, disjuntores secundários, os DPS, os dispositivos de proteção contra surto. Se houver DR no quadro, verificar o DR, verificar o sistema de bloqueio, verificar as barreiras, verificar os invólucros. Né? Novamente, quando eu falo barreira, esse quadro do exemplo está sem barreira. Barreira seria aquela tampa dele de metal ou de acrílico que evita que a gente toque as partes energizadas. Então é preciso verificar isso. Se ele não houver barreira, você pode pedir para trocar, você já pode condenar. Se ele tiver, como esse do exemplo, todo aberto, com os contatos, a parte condutiva exposta, pode mandar corrigir. Tá? Testar tensões, fase neutro, fase-fase, fase-terra. Testar corrente em carga máxima. Realizar a inspeção termográfica em carga máxima, principalmente no quadro geral. É normal o quadro geral estar com ponto quente, é normal. A posição relativa ao ambiente. Posição do ambiente em relação ao quadro. Tá? Novamente, tomar cuidado, verificar se o pessoal não deixou alguma coisa impedindo o acesso. Eu já vi quadro em escada e foi instalado o quadro, depois foi instalado o corrimão e o corrimão impedia que o quadro abrisse. Isso existe, isso é normal, isso não é coisa de outro mundo. Tá? E como sempre conferir com o projeto e conferir o quadro de carga. Conferir se os disjuntores que estão instalados são os disjuntores que foram projetados. Tá? Se não foi, corrigir de acordo com o projeto. Mas teve uma mudança no campo. Tem que corrigir o projeto, tem que fazer um as-built. Tá? Isso é uma norma, isso é uma consideração da NR10. Não existe instalação elétrica sem as-built. Instalação elétrica tem que estar de acordo com o que está desenhado ou tem que estar desenhado de acordo com o que está projetado, com o que está instalado. Então, temos também que fazer, quando a gente trata de QDG, a gente entra no outro processo. A gente tem que fazer a aquisição das grandezas elétricas no tempo. A gente vai ter que passar aí um tempo medindo essas grandezas. A gente usa um equipamento, instala no quadro, instala geralmente na saída do disjuntor geral ou na entrada do disjuntor geral. E a gente tem que medir tensão fase-fase, tensão fase-neutro, corrente por fase, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência capacitivo, fator de potência reativo, presença de harmônico e a relação de senoide. Pegar a angulação entre fases, né? Certo? Então, para QDG, geralmente é isso que a gente faz para o sistema de aterramento. Verifica a existência da malha de aterramento. Eu nem ia colocar esse tópico, mas é tão normal você chegar numa edificação e não ter malha de aterramento. É muito normal. Você chega na edificação, tem um ponto de aterramento, as tomadas têm terra, os quadros estão tudo aterrado, bonitinho, mas não existe uma malha de aterramento. Simplesmente não existe. Então a primeira coisa... Oi, estou ouvindo. Desculpa lhe interromper, mas eu achei interessante essa sua colocação. Né? A gente costuma chamar a ENGE Máximo, né? Praticamente em condomínios, que vocês têm um know-how muito grande, e em alta ou média tensão, né? Principalmente em alta tensão. Então, essas perícias mais simples, a gente tem aqui o Caio, né, que é um engenheiro eletricista, que até estagiou com vocês, e vocês também devem ter alguém da área civil para fazer pequenas coisas, né? Então, assim, a dúvida nós estamos fazendo uma perícia agora do restaurante médio, só que também eles tentaram fazer algumas instalações e a gente notou que o transformador dele é um transformador acho que é 300 kVA, e ele está com um disjuntor totalmente fora do padrão.
certo? Nesse caso, qual é a ação que o perito, a empresa que está fazendo a perícia, tem que fazer durante a vistoria? Bom, primeiro, ver o que é que colocaram no projeto executivo, né? Se o projeto executivo estiver errado, você tem que recomendar que seja corrigido, né? Por isso que você, como perito, o perito ele tem que periciar também a documentação, né? Tem que periciar também o projeto. Mas é recomendação, é recomendação. Isso é comum, isso é comum. Às vezes você tem um transformador, bota uma carga, foi projetado para uma carga, a pessoa começa, somente comercial, né? Você começa a colocar cargas a mais. Um restaurante, por exemplo, a gente adquire uma fritadeira elétrica, a gente adquire um fogão diferente, né? A gente bota mais ar-condicionados, não tinha ar-condicionado, coloca mais. E não é refeito o projeto, não é feito o cálculo, né? Contrata-se um eletricista vai lá e diz, não doutor, está abrindo porque está pequeno, é só aumentar. E aumenta, né? Então, isso mais para frente vai criar um problema para o transformador dele. Se o transformador tiver em sobrecarga, a gente cria um problema sério, porque não é um equipamento barato, se ele for alimentado em alta tensão. Né? E para todo o sistema fica estressado porque não foi projetado, o disjuntor principal, o disjuntor geral não foi projetado para assumir determinada quantidade de carga. Fora que dessa forma, com o disjuntor geral, principalmente o geral, mal dimensionado, a gente fere uma lei orgânica do sistema elétrico, né? Uma lei inerente do sistema elétrico de potência, que é a parte de graduação e seletividade da proteção. O disjuntor ele não está lá por estar, ele não é um interruptor, ele não é um botão liga e desliga de iluminação, né? Ele está lá para proteger a instalação. Então, para ele proteger a instalação, ele precisa passar por um processo, né? Para você dimensionar o disjuntor de uma instalação, você precisa ter um processo de seletividade e graduação da proteção. Quando há essa mudança sem precaução de disjuntores, né, acaba ferindo a seletividade de graduação e você acaba tendo problema. Então, qual é o papel do perito quando ele encontra algo do gênero? É colocar no laudo. Coloca no laudo, classifica de acordo com a urgência, né, se o disjuntor estiver muito alto para a carga da edificação, para o que ele foi anteriormente projetado, possivelmente ele não vai proteger a instalação, ele não vai abrir, né? Então, coloca como criticidade alta no teu laudo e passa para frente, passa para frente. O cliente ele vê o que ele faz, tá? Pronto. Então vamos lá, só continuando. No sistema de aterramento, dimensionamento da malha de aterramento, precisa ter acesso ao projeto da malha de aterramento, tá? Existência da barra de equipotencialização. Em edificações maiores, a barra de equipotencialização fica à parte. Em edificações menores, a barra de equipotencialização geralmente está no quadro geral de distribuição, tá? Interligação das tomadas com a barra de equipotencialização, verificar se todas as tomadas estão interligadas com a barra. Todas as tomadas tem que ser verificado. Tá? Isso na fase de verificação de tomada, você já vai fazendo isso, você já vai testando continuidade tomada por tomada, até chegar ela na barra até você encontrar a barra de equipotencialização, aí você garante. Aterramento dos quadros de distribuição, todos os quadros têm que ser aterrados, quadro de distribuição tem que ser aterrado, certo? Aterramento do quadro geral de baixa tensão. Quando eu tenho uma malha de aterramento, ensaio elétrico de resistividade do solo, caso não haja em projeto, tá? Então, caso não haja um projeto, caso não haja um estudo do solo para fazer o aterramento, o perito precisa fazer esse estudo, tá? Então ele vai precisar fazer um ensaio de resistividade do solo. Resistividade é resistência por metro, é ρ por metro, para saber quanto aquele solo me oferece de resistência ou de facilidade para a condução de corrente elétrica. Se eu souber esse valor, eu consigo definir uma malha de aterramento adequada para aquela edificação. Se
Se a malha existir, aí você faz o ensaio de resistência de aterramento, tá? Pessoal, não é mais 10 ohms, não é mais abaixo de 10 ohms. 5419/2015 veio e quebrou essa coisa que era muito boa para todo mundo. Você media, dava abaixo de 10, estava bom, não é mais. Tá? Infelizmente agora, para o engenheiro definir se a malha está boa, ele tem que ter o projeto na mão. Porque o projeto é que vai dizer o valor esperado. Se o valor estiver dentro ou abaixo do esperado, ótimo, tá bom. Se o valor estiver muito acima do esperado, tá ruim. Ah, mas qual é o valor base? Não existe valor base, é o valor que vai dar no projeto. Então, se o projeto definiu que é 2,5 ohms a resistência de solo necessária, você, quando fizer o ensaio de resistência de aterramento, você tem que achar 2,5 para baixo. Se o projeto diz que é 20 ohms a resistência que você vai conseguir alcançar, quando você for fazer o ensaio, você tem que achar 20 ohms para baixo. Por isso que se eu não tiver projeto, eu preciso ao menos fazer o ensaio de resistividade do solo. Fazer o ensaio de resistividade do solo e calcular o valor de resistividade daquela malha para poder provar, para ter um valor base para poder dizer se está ok ou não. Certo? E por fim, como sempre, conferência com projeto. SPDA. SPDA, quando você faz o aterramento, você já está fazendo muita coisa de um SPDA. Na verdade, você está fazendo a parte mais difícil do SPDA. Tá? O resto do SPDA basicamente é verificação visual da captação, verificação visual das descidas. Tá? Se eu tiver SPDA estrutural, que é aquele que desce pela coluna, se eu tiver SPDA estrutural, aí eu vou fazer, eu não consigo fazer verificação visual, então aí eu vou fazer a continuidade dessa descida, tá? Eu preciso fazer também continuidade da malha, porque a SPDA você pega um cabo de cobre e enterra, né? Dependendo do solo, meu amigo, esse cabo não dura 2 anos, não dura 1 ano. Ele rompe, ele oxida, ele rompe, então eu preciso verificar a continuidade. Eu preciso saber se aquela malha que foi projetada, que está enterrada ali, ela está contínua. Senão, se não tiver, não me adianta de nada. Tá? Ensaio de resistência de aterramento, ensaio de resistividade do solo, se eu não tiver um projeto, ensaio de tensão de passo e tensão de toque. Tá? Isso ainda está um pouco... não está sendo tão exigido tensão de passo e tensão de toque. Se você quiser ser bem cri-cri, é interessante. Tá? Interessante. E, como sempre, conferência com o projeto. Tá? Então vamos falar aqui dos instrumentos. Eu acho que eu já estou estourando o tempo. Não, ainda tem. Primeiro, esse é o grande amigo do engenheiro eletricista. Na verdade, todo mundo que mexe com eletricidade. Está aqui nosso amigão, o multímetro. O que é que se faz com o multímetro? Tudo, praticamente tudo. O multímetro ele é um amperímetro, o multímetro ele é um voltímetro, o multímetro ele é um ohmímetro, o multímetro ele te dá valor de continuidade, tem multímetro que te dá capacitância, tem multímetro você faz praticamente tudo. Tá? Qual o grande problema da maioria dos multímetros? Caso multímetros específicos, ele te dá uma resposta instantânea. Ele não vai te dar uma resposta em relação ao tempo. Você vai medir ali na hora. Energia é fluxo, ela varia de acordo com o tempo. Então eu não consigo fazer uma análise correta se eu não verificar a alteração dela em relação ao tempo. Mas, por exemplo, para medir continuidade de tomada, multímetro. Tá? Medir rapidinho a tensão fase-fase, tensão fase neutra ali rapidinho, num quadro de distribuição, multímetro. Para medir a corrente, né? Para medir a corrente que está passando ali naquele ponto. Eu estou fazendo um teste de estresse, carga máxima, tudo meu ligado. Vou lá com o meu amperímetro, meço fase por fase, sem problema nenhum, anoto. Tá? Então esse é nosso primeiro equipamento. É o equipamento que a gente tem que ter no bolso. Certo?
Depois a gente vai para um multímetro bombado aí, um super multímetro, que é o nosso analisador de redes. Tá? O analisador de redes ele é um multímetro. Ele mede corrente, tensão, mede resistência, ele mede tudo. Tá? Não, resistência ele não mede, desculpa. Mas ele mede corrente, tensão e ele mede isso tudo em relação ao tempo. Certo? Existe uma norma acho que é a PRODIST módulo 8. Ela define o intervalo de tempo necessário para você analisar a rede e quais são os parâmetros necessários. Tá? A gente usa ela para a gente se basear, mas se você está fazendo a perícia, se não é uma perícia por qualidade de energia ou algo assim, você não precisa se basear no PRODIST não. Agora, se você está fazendo a perícia de qualidade de energia, é PRODIST e não adianta teimar, que é ele que comanda. Certo? O que é que ele vai te dar? Medição de tensão trifásica no tempo, medição de corrente trifásica no tempo, medição de potência ativa trifásica no tempo, potência reativa, potência aparente no tempo, fator de potência reativo no tempo, fator de potência capacitivo no tempo e algo que tem muita interferência, principalmente em prédios comerciais, principalmente em lojas e edificações onde tem muita iluminação, tá? Que é aspecto harmônico. O analisador de redes, ele te mede, ele te dá valor de aspecto harmônico, ele te dá valor da terceira, quinta, sétima harmônica e você consegue identificar o que é que está causando o problema na loja. Às vezes você mede uma corrente num quadro de distribuição geral e o valor está bom. E o disjuntor geral está abrindo direto e a conta de energia do cara está absurda e você não sabe o que é, e é harmônica. Então, e não por último e não menos importante, a gente verifica também o ângulo entre fases, né? O ângulo entre fases é o que vai me dizer aí como é que está o balanceamento correto da minha instalação, tá? Tanto para fora quanto para dentro, né? Eu consigo saber se dentro da minha instalação está bem balanceado e se o que eu estou recebendo da concessionária também é aceitável, tá? Então, onde é que eu instalo o meu analisador de redes? Eu instalo o meu analisador de redes no quadro geral de baixa tensão. Casos específicos, como o cara quer saber quanto de energia determinado cômodo da empresa dele, determinado processo produtivo, demanda, aí você modifica aí a instalação. Mas geralmente você sempre vai pegar, você como perito sempre vai instalar isso no quadro geral para ter uma visão macro, né, da instalação. Tá? Outro equipamento de extrema importância para a perícia elétrica, termômetro. Tá? O termômetro, o que é que ele vai te dar? Ele te dá dois valores importantes: resistência de aterramento e resistividade do solo. Resistência do aterramento para ver a resistência da malha de aterramento e resistividade do solo para te dar valores de base, né? Para te dar o valor que você deve chegar na resistência do aterramento, certo? A gente vai usar o termômetro nas malhas de aterramento e nos SPDAs, né? Porque SPDA é um sistema que basicamente é dependente da malha de aterramento, não adianta. Outro instrumento importante para a gente é o luxímetro, né? Para a gente poder definir como é que está a carga de luminância de determinados cômodos, porque luz de mais é um problema, luz de menos é um problema. Às vezes você detecta que determinado ponto está mal iluminado, mas tem uma carga instalada absurda. A eficiência da luminária não é correta, tá? Então, o luxímetro ele faz essas medições de iluminância, tá? Do sistema de iluminação. Outro equipamento bem importante aí, termovisor. O que é o termovisor? Ele é um termômetro, só que ele tira foto. E ele tira foto infravermelha, mostrando os pontos quentes. Então, tudo que é quadro, vai fazer uma perícia, termovisor, tá? Às vezes você tem ponto quente no quadro, você não sabe o que está acontecendo, o disjuntor está abrindo, está tendo problema. É ponto quente. É um parafuso folgado. Tá? Então você só vai detectar um ponto quente com o termovisor. Certo? Com o termovisor você verifica, você consegue verificar sobrecarga, você consegue verificar percurso de cabeação em parede.
Você consegue ver isso tudo com o termovisor. Sim. Esse aqui também é para a gente trabalhar com malha de aterramento, SPDA também. Tá? É um micromímetro. O que é um micromímetro? É um ohmímetro que mede valores abaixo de 10-6 ohms. Um multímetro ele não vai medir essa resistência. O multímetro ele não enxerga isso. Tá? Um multímetro ele vai medir ali 10-3 para cima. Com o micromímetro tu consegue ver abaixo de 10-6. Por que isso? Porque resistência de cabo é muito baixa. Para você garantir continuidade, você precisa medir a resistência do cabo. E a resistência de cabo é muito baixa. Você só vai enxergar a resistência de cabo se você tiver um equipamento que consiga ler uma resistência muito baixa. Para isso a gente tem um micromímetro. Tá? Quando a gente vai fazer a medição, a gente verifica, esse trecho está dando uma resistência na ordem de 10 a terceira, ou de 10 a menos 3. Esse trecho é igual, tem o mesmo tamanho, está dando uma resistência de 10 a menos 6, 10 a menos 7. Você vai verificar, o cabo está rompido, o cabo está oxidado, das, sei lá, 10 pernas de fio do cabo de cobre no enterrado, tem 2, as outras 8 tudinho já abriram. Então você identifica sem precisar estar cavando lá e abrindo todo o sistema de aterramento, tá? Você pega de um ponto a outro, mede, descidas também faz isso e é obrigatório para descida estrutural. Obrigatório. Você não pode fazer perícia de descida estrutural se você não medir a resistência da descida. Não é verificável a olho nu, você não vai conseguir enxergar e se você não tiver o valor da resistência, você não fez nada, tá? Porque lembre-se, mesmo na descida estrutural eu tenho amarração de cabo, eu tenho um cabo descendo, o concreto pode danificar o cabo, a umidade danifica o cabo, então é preciso fazer ensaio elétrico de resistência para garantir continuidade. E aí é o equipamento principal do perito, né? Não tem nem muito o que falar. O engenheiro eletricista ele tem que ter um multímetro e a câmera fotográfica. Né? Qualquer outro perito, ele tem que ter a câmera fotográfica no mínimo. No mínimo. Tá? Deem preferência de câmera com zoom analógico. Apesar de ter muita câmera hoje com zoom digital muito boa, mas preferivelmente zoom analógico, porque você quer capturar uma imagem à distância, às vezes você vai tirar foto do topo de uma edificação, do topo de um poste, e você precisa aproximar bastante sem perder qualidade. Então dê preferência a zoom analógico. Tá? Não precisa ser câmera muito cara, não precisa, tá? Mas tem que ter pelo menos um zoom analógico para você conseguir pegar essas nuances, esses detalhes. Então, para a gente finalizar, as considerações finais, né? Primeiro, gente, para mexer com a eletricidade tem que ser qualificado. Tem que ser qualificado, tem que ter certificado. Ou tem que ser eletricista, ou tem que ser técnico em eletrotécnico, ou engenheiro eletricista. Se for mexer com a eletricidade, tem que ser qualificado. Tá? Por quê? De onde é que você está tirando isso? Da NR10. A NR10 obriga que qualquer um que interaja em serviços com eletricidade seja qualificado, habilitado e capacitado e autorizado. Tá? Então, para trabalhar com eletricidade, você tem que ser qualificado. Mas eu estou fazendo perícia, eu estou tirando foto, mas está trabalhando com eletricidade. Em algum momento você vai abrir um quadro, em algum momento você tem que entrar num emaranhado de fio. Tá? Então você tem que ser qualificado, tem que ser habilitado e tem que ser capacitado. O que é habilitação? Habilitação é o registro no conselho. Né? E o que é capacitação é a própria NR10. Então, para trabalhar com a área de elétrica, você precisa ter NR10. Tá? Se for trabalhar com alta tensão, NR10 módulo 1, NR10 módulo 2. Certo? Mas todo mundo que vai... geralmente o perito, principalmente o perito judicial, principalmente o assistente técnico, quando ele vai realizar uma perícia, ele precisa de alguém vai acompanhar ele. Então aquela pessoa também tem que ser habilitada, qualificada, capacitada? Não. Mas você se torna responsável pela vida daquela pessoa. Tá? Então, se você for fazer uma perícia e tiver um acompanhante que não é qualificado, que não tem a capacitação na norma regulamentadora,
você precisa manter a integridade física dele. O cara quiser te ajudar a tirar um quadro, proíba, não deixe. Aí você é responsável por isso. Se acontecer alguma coisa, se acontecer algum problema durante o ato da visita técnica, isso pode ser um problema para você que é qualificado, capacitado e habilitado. EPI, sempre usar EPI. Sempre usar EPI. Né? Engenheiro eletricista adora, ama andar de camisa social e bota de eletricista. É o jeito, não tem o que fazer. É inerente à profissão. Né? Então, tem que usar a bota, tem que usar a luva, tem que usar capacete, tá? Tem que usar todos os EPIs necessários. E a pessoa que vai com você também precisa estar equipada ou manter uma distância de segurança, conforme a norma 10 recomenda. Certo? E por último, todos os instrumentos que a gente falou, todos os equipamentos que a gente falou, do multímetro, tirando a câmera fotográfica, mas do multímetro ao micromímetro, a um termovisor, o multímetro, você compra um multímetro de R$40 e vai funcionar. Mas ao termovisor, que é um equipamento aí de 16, 12 mil reais, ou a um micromímetro, que é um equipamento de 25 mil reais, todos os instrumentos precisam ter certificado de calibração e precisam de rastreabilidade. Tá? Precisam ser ligados, precisam ter o código do RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração, e que é um órgão ligado ao Inmetro. Tá? Porque se não tiver, não vale. Para aqueles que estão trabalhando com perícia elétrica, no final do seu laudo, um dos anexos, tem 2 anexos principais. Tudo que você trabalhou, tudo que você disse, tudo que você se empenhou, o tempo que você passou na frente do computador digitando, o tempo que você passou, se não tiver essas 2 coisas, não vale de nada a sua perícia. A sua RT. Se você não colocar um RT, acabou, não vale de nada. Aquilo não existe. 2, certificado de calibração dos instrumentos de medição. Se você não colocar certificado de calibração, qualquer um derruba a sua perícia. Qualquer um. Se eu pegar, eu derrubo. É a primeira coisa que eu faço. Tá? Então, certificado de calibração. Sempre. São os 2 anexos principais. Você pode botar pode fazer um parecer técnico de 1 folha e 30 folhas ser anexo de certificado de instrumento. Tá? Isso é normal. Isso não é errado, não. Tem que ser assim. Tá? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer um comentário. Marcelo, eu não sou da área de elétrica, certo? Não sou engenheiro eletricista, nem eletrotécnico, sou de TI. Tá? E assim, eu estou aqui a dona Afonso aqui para o Jorge, como um curioso aqui acompanhando a reunião aqui. Mas eu me identifiquei aqui com o que você estava falando, com a parte. Eu tive uma situação em que eu gerenciava a TI de um grande hospital aqui da cidade, e lá, eu não sei as terminologias certas da área de elétrica e tal, mas tinha um quadro em que chegavam 3 fases, né? Isso que o eletricista disse para nós. Tinha um quadro lá na sala de equipamentos, nossa, onde ficavam os servidores, os no-breaks de alta potência, tudo. E deu um tempo que estava acontecendo um problema que ficava caindo direto. Assim, sem problema aparente. A gente não notava nenhum problema aparente, de curto, nem nada. Chequei cabo, chequei tudo, nada. E passava o dia caindo as fases. Quando foi um tempo, ficou insustentável. Aí esse eletricista disse assim, não, pois vamos seguir aqui o lama, porque nós vamos descobrir que embaixo do centro cirúrgico onde esses cabos passavam, nesse trajeto lá, eles estavam umedecidos, estavam com água e lama. E aí ficava caindo, certo? E aí tinha um grande detalhe, só quem sabia onde esses cabos passavam era esse eletricista, só ele sabia. A minha pergunta é o seguinte, meu amigo, se esse eletricista tivesse morrido, sei lá, alguma coisa, o que eu faria? O que eu poderia fazer? As normas de eletricidade, principalmente a 5410 fala disso, a 19 acho que não cita nada em relação a isso, mas a 54, a NR10, que é a segurança do serviço com eletricidade, ela é bem chata em relação a isso, tá? Toda instalação elétrica, principalmente instalação elétrica de grande porte, né, acima de, ai caramba, não vou lembrar a potência instalada que tem que ser acima,
mas acima de determinada potência instalada, se eu não me engano é 70 kVA, não vou lembrar. Mas toda instalação elétrica ela precisa ter um prontuário de instalações elétricas. Tá? O que é esse prontuário? Esse prontuário é um caderno, é um fichário, é uma pasta, é um prontuário, né, que vai reunir todas as informações referentes à eletricidade. Ela reúne informações referentes a pessoal que trabalha com elétrica, qualificação, capacitação, habilitação e autorização dos funcionários que trabalham com elétrica. Ela reúne todos os projetos executivos, ela reúne todos os as-builts do projeto executivo. Então, por exemplo, se esse eletricista, ele for o eletricista responsável por fazer eu vou falar um termo que as pessoas acham feio, mas na engenharia tem que ser usado, que é a famosa gambiarra, né? Então, desculpa, arranjo técnico não catalogado. Então, se esse eletricista ele é o responsável de deixar as coisas funcionando e ele tem que fazer, às vezes, para deixar funcionando, ele precisa fazer um arranjo técnico, né? Por obrigação dele ou do chefe dele ou do chefe da manutenção, é necessário que vá lá no PIE, no prontuário de instalações elétricas, e se adicione o as-built daquilo, tá? Ou se for o arranjo técnico temporário, logo que possível, o mais urgentemente possível, esse arranjo técnico, né, esse temporário se torne uma instalação permanente, seguindo todas as normas de segurança. Então isso que tu está falando é muito pertinente, né? A gente visita isso é padrão, né? Quando a gente vai fazer uma perícia, a gente fala quem é que toma de conta daqui. Às vezes, quem conhece a edificação, sério, quem conhece a edificação é o porteiro. É o porteiro que vai, é o porteiro que liga disjuntor, é o porteiro que faz ligação de quadro, é o porteiro que sei lá, já peguei prédio que o porteiro que troca a tomada, bota chuveiro elétrico lá da moradora, entendeu? Então, esse é o nosso problema. Nosso problema hoje no Brasil ainda, né, é a questão da informalidade. As normas existem, as normas são rígidas, mas é muito difícil delas serem seguidas. Se elas fossem seguidas, era tudo bonitinho. Mas é esse o problema. Às vezes o cara, como ele não é cobrado, como não tem cobrança em relação à norma, ele não mantém esse cadastro atualizado, né? É normal, tecnicamente falando, um cabo que está submergido, ele causar isso mesmo. Ele vai dar um curto, vai causar um sobreaquecimento, ele vai dar uma fuga de corrente, vai abrir o disjuntor, graças a Deus que abre o disjuntor. Ruim é se ele não abrisse, tá? Mas é normal. Isso aí, e é errado o cabo tá na lama, aí é outra história. E assim, nós aqui, hoje, tivemos a gratificação de termos hoje um agrimensor que é agrônomo, nós temos um engenheiro mecânico que já trabalha com a gente, um engenheiro eletricista que já nos ajuda, nós temos 2 engenheiros civis, arquiteta perita, nós temos o Gilson que perguntou, tem toda a profissão dele, ele é uma pessoa que desenvolve para outras pessoas o processo de TI, mas também é parceiro nosso aqui da nossa empresa, é um associado. E nós temos vários outros que vocês não veem, que são pessoas do cartório, né, consultores, né? O Júnior, que está aqui também assistindo, participando da nossa, é um projetista excelente, participa de projetos de postos, é uma pessoa também que tem interesse no crescimento. E nós vamos ver milhares de pessoas se ajudando e nos ajudando. Então, se a gente não vê, a gente não tratar, entende isso? Se nós não tratarmos a engenharia de um ponto de vista da usabilidade, nós vamos ter vida curta, né? Então, a usabilidade hoje, né, para mim, é a palavra que eu mais estou usando na engenharia. É como eu estou usando a escutatória, é um termo do Rubem Alves, para tentar enxergar aquilo que se ouve, né? Porque a gente só escuta pelo nosso aparelho auditivo, quando a pessoa fala, a gente só escuta o som. Mas a escutatória, do ponto de vista
de Rubem Alves, né, é a visualização da escuta. Então, você tem que enxergar aquilo que estão lhe dizendo. Hoje não é mais... Hoje não, a gente não consegue sobreviver só escutando, só ouvindo o que nos dizem. A gente tem que escutar. A gente tem que projetar isso, porque agora, nesse momento, o Google e todos os programas que estão nos filmando estão sabendo das nossas necessidades. E depois eles vão mandar para cada um de vocês, para mim, aquilo que eu estou falando. Já me mandaram ontem um drone, eu estava só falando, pesquisando no Mercado Livre. Eu fui olhar um drone de agricultura, eles me mandaram um drone de 150 mil. Eu digo, não, isso aí está caro demais. Então, assim, a gente não está mais nem pedindo, eles estão escutando a gente e estão materializando. Então, assim, Rubem Alves está certo. Então, aí está a inteligência artificial, falada na terça-feira pelo Arthur Veloso, pelo Ramon, né? Então, se a gente não se adequar, pessoal, a essas novas tendências dentro das nossas limitações, não precisa ninguém se apavorar. Ninguém, vocês perceberam que ninguém, todo mundo que se cuidou direitinho, que colocou a fé, a esperança nessa pandemia, conseguiu estar vivo, né? E vamos continuar vivos, se Deus quiser. Mas é assim, é fazendo um passo de cada vez, é projetando nossas ideias, é não tendo medo como o Marcelinho fez, colocou todos os aparelhos dele aí, ele compartilhou a tecnologia. Vai ter gente que vai comprar, vai lá em Manaus, a Ivone pode comprar, né, ela trabalha nessa área, mas se ela precisar de uma perícia de alta tensão, ela vai contratar o Marcelo. Então, a gente tem que ter essa visão, uma visão solidária, uma visão ecumênica, uma visão de agregar valor, porque somos seres gregários, e temos que estudar e se desapegar das nossas besteiras que a gente já teve ou que já construiu. Se tiver equipamento velho, venda, bote no leilão, você vende pelo menos pelo preço de custo. E é o que eu estou fazendo. Tem um carro velho, não quer mais, mas está apegado ao carro velho, bota esse carro velho aí para frente. Então, assim, se desapegar. Tá bom, pessoal? Hoje, como o Marcelo Máximo fez uma exposição muito boa, muito técnica, eu vou parar por aqui, falando só um pouco mais falando só essa parte que eu já falei de usabilidade. Pessoal, só para não ficar também aí no vazio e vocês despertarem para a questão do que seja a usabilidade no meio que a gente está hoje, eu vou passar para vocês aqui rapidinho, durante 3 minutinhos, eu passei lá na Bahia, para vocês verem, certo? Tá aí o pessoal que a gente está falando, mostrar para vocês aqui a parte de Vant, né? Essa parte de satélite, como é que a gente faz? A questão dos serviços que a gente usa na parte de voos, sensores, aplicações de voo, aí a parte histórica dos voos, como é que começou, aí a parte de montagem de drones, placas controladoras, os asas fixas, tipo de plataforma, nós temos os multirotores, que é o que eu mostrei para vocês, e os asas fixas, os motores que a gente controla hoje, asa fixa e também 4 hélices, que são os multirotores. Esse aqui esse último, esse mais superior foi o que a gente investiu. Então, são drones tipo EBI, né, como se fossem abelhas. Então, vou passando aqui para vocês verem o que é que está hoje. Esse que eu falei agora, que é o Mavic Pro, já tem o Pro, que é esse que nós temos. Os Phantoms 4 com RTK, que os engenheiros já também estão usando, e nós também. Aí estão os drones mais pesados, que você pode montar. Esse drone aqui embaixo, você consegue montar ele, as peças, por até 30 mil. E ele está no mercado por 88 mil. Esse aqui, ó. Certo? Aí são os tipos de sensores que o Marcelinho falou da parte dele, né? A questão de você mexer também com usabilidade na área de energia solar e luminosidade, como ele falou da fotografia, questão de feixes de luz, a questão de precisão e curvas de reflectância.
você tem que entender também, para poder mexer com termografia, você não consegue mexer com termografia se não souber mexer nessas cores. Você vai fazer resoluções bastante ruins. Saber o que é uma câmera RGB, fazer essa comparação do que você tem hoje, do que você ganha dinheiro, qual o material que você deve comprar, tipo de sensores que você tem que acoplar, tipos de lentes, né? Câmeras NGB, câmeras com fractagem, onde você faz o que eu faço no meu livro, que algumas pessoas já compraram, é você fazer o contraste, né? Então, você pode usar o contraste com esse tipo de câmera, fazer a questão da pigmentação para poder captar o que você está fotografando na área rural. Aí são os tipos de câmera também que já existem, as multispectrais. Então, vou passar aqui rápido para vocês só visualizarem o que é que o mercado tem em termos de usabilidade, né? Então, a parte de câmeras termais, que o Marcelinho falou, que a gente pode acoplar nos drones também, fotografar e depois montar com os deploys, os marcadores, os sensores, questão das marcações. Isso pode ser usado, Marcelinho, também na parte de comissionamento elétrico. Você pode fazer comissionamento elétrico mais rápido, né? Aí são a questão das resoluções, a questão de como você vai captar a imagem, da questão do diafragma, tem que fazer o curso de fotografia, né? E aí vai, né? Hoje você pode usar a sua câmera e adaptá-la no escritório, mas é melhor comprar câmeras mais leves. Aqui a gente tem que calcular a resolução da câmera com a altitude para saber a precisão da foto, os tipos de planejamento de voo com os tipos de software que tem. Hoje nós temos vários softwares que fazem esse mapeamento, que fazem essa medição, né? Então, a gente hoje já está nesse nível. Então, assim, a gente tem que verificar que se a gente não estudar, se a gente não fizer as parcerias, eu não quero entrar nessa área fazendo, então você vai procurar quem faz, né? Também nós temos esses drones, que são os drones só de 3 pontos, que são para competição e para coisas mais radicais. Nós também usamos também, né, medidores de barômetros digitais para poder medir a velocidade do vento. E aqui é o que todo mundo tem, né? Nós temos uma expectativa e a realidade é essa. Se você não fizer o curso de piloto, escolher bem seu drone, você vai ter um prejuízo. De uma hora para outra, você vai rasgar R$6.000 brincando e vai ter um prejuízo e não vai arranjar cliente. Tem que ter muito cuidado com os riscos, né? Porque toda aeronave ela é registrada na ANAC. Isso aí eu posso depois falar para vocês em outra webinar. Nós temos que conhecer a questão das bússolas, dos sensores, fazer um checklist, como o Marcelinho falou do checklist elétrico, fazer um checklist de planejamento, preparar toda essa resolução, e no final a gente vai voar, né? Aí, outra coisa importante que eu queria falar para vocês é a questão da aplicação, a escolha do voo, escolha do sensor, escolha da câmera, equipamento de processamento. Tudo isso o questionamento que vocês vão ter que falar sobre como eu vou usar meu drone e para que eu vou usar meu drone. Porque se você for usar o drone para a parte elétrica, é uma coisa. Se você for usar o drone para a parte civil, é outra coisa. Se você for usar o drone para a parte de fachadas, é outra coisa. Se você for usar o drone para tubulações, canalizações, sistema de esgoto, é outra coisa. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Vou voltar aqui para a tela normal. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Aí, se compartilhar, parar o choro, né? Stop. Então, pessoal, eu queria falar para vocês que esse é o tipo de raciocínio que nós vamos ter que ter daqui para frente. Entendeu? Esse é o tipo de raciocínio, tipo de metodologia que a gente vai ter que criar. As parcerias. Se a gente não criar as parcerias,
a gente vai andar muito devagar, vai ter muito prejuízo, e no final, nós vamos acabar tendo que mudar de ramo. Então, quem faz as parcerias, quem troca ideias, vai para frente. Quem não fizer, vai ficar para trás. Infelizmente, e felizmente, o mundo agora vai ser assim. Eu me lembro que a HS Manage, que é a maior revista de empresarial que tinha no mundo, hoje ela é uma a mais, mas já tem outras. A HSM Manage, ela dizia que as empresas, a partir de 2020, só vão continuar se elas forem empresas éticas, transparentes. E a gente está vendo isso, né? Governos, empresas. Hoje está muito claro. Hoje, se você deixar a sua câmera ligada e não tiver ética, você pode acabar um webinar desse e ficar falando mal das pessoas, né? Um dia desse passou aqui um cara fazendo transmissão ao vivo, internacional, e ele terminou a participação dele na CNN, ele estava pelado. Apareceu o cara pelado na câmera. Então, assim, pelo amor de Deus, que vergonha, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, que hoje o mundo é todo antenado, né? As mulheres que estão aí, terminou de fazer seu trabalho, bota o selozinho na câmera, aqui, ó, porque o pessoal, os hackers, estão olhando o que é que vocês estão querendo, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão falando. Então, pessoal, para não se adiantar demais, eu queria agradecer, né? Marcelinho quer perguntar aí. Tá me ouvindo? Você está fazendo as considerações finais também, antes de você encerrar. Queria agradecer aí a todo mundo que participou, tá? Falar também que o IBAP vai estar transmitindo, tá transmitindo no canal dele também, a Avaliar também está transmitindo, né? O IBAP também está transmitindo lá no canal do IBAP Piauí, lá no YouTube. Sim. A transmissão da gente caiu na metade aqui, cortou, mas aí eu retornei, consegui. Depois eu vou pegar esse vídeo, fazer uma ediçãozinha, colocar ele lá para ficar disponível, tá? Então, fazer um convite a vocês para virem conhecer o IBAP. Quem ainda não é filiado ao IBAP, procure o IBAP aí do seu estado e venha conhecer o IBAP. O IBAP tem muita informação, né? A ideia do IBAP, a função do IBAP é disseminar informação nessa área, tá? Convidar vocês para se inscreverem aí no canal do IBAP Piauí, porque a gente tem muita coisa programada aí para frente, tá? Nossa próxima aí, eu estou preparando uma surpresa muito boa. Consegui um cara do ITA para dar uma palestra para a gente. Então vai ser uma surpresa muito boa aí, vai ser uma palestra muito boa. Tá? Então isso aí é para as próximas. E é isso, tá? Agradecer a todo mundo, agradecer o Jorge que fez esse canal de comunicação aí com a gente, o pessoal da Avaliar Mercado, e voltar a palavra aí o Jorge fazer as considerações dele. Obrigado, Jorge. Queria pedir para o Júnior, que é projetista, ele afastar um pouquinho o papel para a gente conseguir ler a pergunta dele. Quando é que vai ser feita a padronização das inspeções em Teresina, é isso? Certo. Olha, sobre essa pergunta, eu acho que eu vou aproveitar para responder, eu queria também agradecer a presença da nossa querida Ivone Leite, lá de Manaus, aí assistindo a nossa live, né? E com formato de webinar. A Ivone comprou aí um livro sobre PLC de fachada, na nossa autoria. Olha aí, coisa boa. Obrigado, Ivone. Espero que você esteja gostando. E nós vamos nos comprometer com a Ivone, né? Falamos para ela, agora ela está na fase de análise das peças que estão desplacando lá em Manaus. É um mercado gigante. Nós já estamos em contato, Ivone, com o pessoal de Belém. E eu acho que eu vou colocar você lá como uma pessoa da nossa representação, porque é mais fácil. Lá tem mais de 600 condomínios e o presidente da associação está querendo uma reunião comigo lá. Como você está do lado, né? Você está do lado aí de Belém, eu vou ver se eu vou lhe chamar nessa reunião para você nos representar lá. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, deve ser lá para setembro, porque ia ser agora, né? Mas não, ninguém sabe. Agora em junho, talvez aqui volte em Teresina.
E respondendo a pergunta do Júnior, o que é que está acontecendo? Nós chamamos o presidente do IBAP Piauí, o Marcelo Máximo, porque as nossas atividades de avaliação, elas estão normais, nós apenas nos munimos de equipamentos de segurança e proteção sanitária. Então, está chegando nossos visores, nós estamos usando aquelas máscaras da Polícia Federal do BOP. É horrível, porque, assim, você tem que avisar, tem que ir com o carro sinalizado, porque quando for condomínio, você vai pensar que é um grupo de perícia, né? Perícia militar. Porque é roupa militar, luva, capacete, visor e mais aquela túnica preta, né? Usada com óculos transparente. Então, assim, ficou muito pesado a roupa, mas é a única forma que a gente pode colocar nossos colaboradores para voltar às inspeções dos condomínios, que esse é o grande carro-chefe da nossa empresa, que são trabalhos mais voluptuosos, mais demorados, com a capacidade de pagar melhor os colaboradores. Mas esses trabalhos eles estão congelados, nós conseguimos fechar 5 inspeções desde a pandemia e ficou tudo congelado. E esse mês eu pedi, até uma dica para a Ivone, eu pedi para que os condomínios congelassem os pagamentos. É uma questão ética, não adianta a gente ficar recebendo sem fazer o serviço, né? Então, eu mandei que eles congelassem, nós recebemos só a primeira parcela, o sinal, e agora a segunda. Então, eu não vou receber mais o pagamento desses condomínios, porque são prestações relativamente boas, mas que têm que ser feitas conforme o cronograma, né? Então, foi parado o serviço. E a gente vai, essa sua pergunta, Júnior, eu vou estender para o presidente do IBAP, porque perícia e avaliação nós estamos fazendo com o drone e com os objetos, as casas e os imóveis, sem ninguém, só com uma pessoa que recebe nossa equipe. E estamos mantendo a distância de 2 metros, né? Usando a máscarazinha, né? Dessa natureza, as coisas já estariam de outra forma, procurando elementos de controle e sanitários. Mas aí a perspectiva do governador é que libere isso a partir da primeira semana ou primeira quinzena de junho. Então, essa é a nossa expectativa para a gente voltar às inspeções de condomínio. E o prefeito, para fechar a sua pergunta, nos chamou todos os peritos, inspetores prediais do Piauí, para sancionar a lei de inspeção predial de Teresina, né? Porque só está funcionando na capital. Eu não sei se lá em Manaus, a Ivone pode nos responder, se lá em Manaus já tem a lei de inspeção predial. Aqui só tem na capital. Mas o próprio prefeito não deliberou, junto com o CREA, com os órgãos de controle, quais são essas padronizações, né? Em quanto tempo vai ser feito, e a resolução que eles colocaram para nós foi muito pobre. Aqueles imóveis a partir de 20 anos ou 25 anos com risco é que devem ser feitas as inspeções. E a gente sabe que qualquer imóvel, a partir da sua construção, um condomínio principalmente, ele tem que ser feito um laudo de inspeção, um laudo de vistoria cautelar para receber o condomínio e passar a contar as garantias. E depois, a cada 2 anos e meio ou cada 5 anos, se fazer uma inspeção predial para garantir um plano de manutenção preditiva. E esse condomínio passe a ter uma vida útil muito melhor. Mas aqui os caras, os governantes, estão longe de descobrir e chegar a essa padronização. Espero que chamem a gente, chamem o CREA, chamem o IBAP, para poder fazer uma coisa melhor. O IBAP já está trabalhando alguma coisa nesse sentido, de padronização, não é? Foi sancionada a lei, isso é uma vitória muito grande, dá uma abertura muito grande aí para a gente, para nós engenheiros, né? 20 anos para elétrica é muito tempo, né? Equipamento, sistema elétrico tem que ser vistoriado no máximo de 5 anos, mas já é alguma coisa, tá? E já estamos vendo alguma coisa em relação a isso, já que vai ser exigido a inspeção, e a gente está vendo já alguma coisa no sentido de preparar a cartilha nossa, tá? Do pessoal do IBAP para realizar essas inspeções, certo? O IBAP também preparou um documento para orientar
o trabalho do perito nessa época de pandemia, tá? Então, se tiver interesse, eu acho que está lá no site. Se não tiver, eu vou pedir até para subir, certo? É uma pequena orientação. A gente achou importante que fosse publicado alguma coisa no sentido, tá? Mas é isso. No mais, muita coisa está sendo atrasada por causa dessa questão de pandemia, mas a gente está trabalhando, a gente não está deixando de trabalhar, não. Estamos correndo atrás aí, fazendo reunião remota, porque o mundo não para, não. Fecha as portas, mas não para, não. Eu queria pedir, se a Ivone tiver disponibilidade, para ela falar um pouquinho lá de Manaus em relação a essa história da inspeção, da perícia, como é que está o mercado lá, né? E como é que ela está lidando com isso como perita, como arquiteta perita, né? Como é a opinião dela sobre esse mercado lá em Manaus, como é que ela está lidando com essa situação. Vamos lá. Marcelinho, queria agradecer a você, né, como presidente do IBAP, agradecer a sua boa vontade aí, agradecer a todos que conseguiram permanecer aí no grupo, já tá bem reduzido aqui, tá 1/4 do nosso chat. Mas agradecer a todo mundo que conseguiu ficar, parabenizar o IBAP, né, que está marcando aí uma nova etapa da sua gestão, e eu acho que o Marcelinho pegou uma época muito boa. Ele pode tornar o IBAP Piauí tão capacitado, ou até melhor do que o IBAP Nacional, porque nós temos muita gente boa aqui no Nordeste. E ele está com a faca e o queijo na mão. Então, eu queria agradecer muito a parceria dele, o tempo que ele dedicou agora à tarde para isso, agradecer ele ter colocado também no canal do YouTube lá dele, né? E é muita alegria estar com todos vocês, principalmente aqueles que ficaram até o final e que vocês tirem proveito dessas informações, que hoje as informações são melhores do que dinheiro, né? E para a gente não deixar de dar oportunidade para a Ivone, mesmo ela ficando sem imagem, se ela quiser falar, eu vou só abrir o áudio dela. Não sei se ela vai querer falar. Porque se ela abrir a imagem, talvez tenha problema. Oi? Pode falar, Ivone. Oi, eu gostei muito de participar. Eu acho que essa visão que você está colocando é bem interessante, da usabilidade e também do compartilhamento de informações com outros profissionais, né? A minha conexão está muito ruim. Vocês estão ouvindo? Alguém me dá um sinal se estão ouvindo? Ah, sim, é porque minha conexão está caindo muito aqui. Então, é bem interessante. Você falou até agora no finalzinho um pouco sobre a lei da inspeção predial, né? E você fez a pergunta se em Manaus nós já temos, né? Nós já tivemos uma lei que até, como eu sou conselheira dentro do Conselho de Arquitetura, nós conseguimos até retirar ela de votação, porque ela ser uma lei muito inescrupulosa, né? E tinha muito direcionamento. Era, tipo, todas as inspeções você teria que entregar na prefeitura, e a prefeitura iria verificar se o seu laudo estava compatível ou não. E também não colocavam arquitetos como inspetores. Mas aí isso foi passado, né? E agora nós estamos já com um projeto de lei na Câmara Municipal, que já está um projeto bem mais elaborado, e eu acredito que no ano que vem seja votado isso aí. Já, eu acho que é o que eu tinha de falar. Ativei aqui. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, principalmente do Marcelinho, né, da presidente do IBAP, da Ivone, que está lá em Manaus também, assistindo a gente, dando depoimento dela. A gente vê que no Brasil todo, as pessoas têm as mesmas dificuldades. Então, essa forma de falar online vai melhorar muito, né? E outra, uma coisa que vai ser bom para nós e para o IBAP aqui, para todos os meus colegas engenheiros. A Ivone viu isso lá em Salvador. Nós fechamos a parceria com a editora Leud, que hoje é uma das maiores do Brasil na área técnica,